Boa tarde para você, meu amigo, minha amiga. Quem me acompanha aqui no Instagram, no Facebook, viu que na segunda-feira eu fiz uma live e mencionei na live que haveria uma outra live para estarmos falando sobre como crianças fazer novas amizades. Sabemos que esse é um assunto que parece simples e, na verdade, é simples, mas ao mesmo tempo é um pouco complexo. Portanto, é um assunto que demanda também questões de personalidade dos pais, se os pais são comunicativos ou não, se são mais introvertidos, se são aquele tipo de pessoas que talvez não tenha tido pais assim, que fossem assim extrovertidos e de fazer novas amizades, enfim. É uma série de questões, né, que nós devemos levar em consideração. E a criança em si, na verdade, ela é o quê? Ela é como se fosse, como eu posso dizer, um copo vazio, né? E esse copo, ele vai sendo preenchido à medida que quem está com a água, com a torneira ligada, essa pessoa é quem vai dar o comando do quanto essa água vai ser colocada nesse copo, tá? Então, o que nós temos aí? Nós temos o copo, que é a criança, e nós temos a água, que vai ser o quê? Todo conteúdo que nós vamos estar colocando ali dentro daquela criança. Porque, como já vimos há um tempo atrás, né? A gente comentou sobre personalidade e a personalidade da criança, ela tem uma porcentagem, né? Se ela vai ser depressiva, 30%, um exemplo, né? Se ela vai ser sociável, vai lá, 25%. Se ela vai ser uma criança... N coisas, N qualidades que a gente pode colocar aí, né? E então a criança, ela nada mais é o copo vazio, certo? E nós pais, à medida que nós colocamos de água dentro desse copo que é a criança, essa medida é limitada pelos pais, né? E de acordo com a água que eles receberam durante a infância. Então, assim, a água, ela precisa ir para dentro do copo. Agora, o quanto a gente vai preencher esse copo, somos nós que vamos determinar a quantidade, certo? E com relação a nós adultos, sobre fazermos amizades, fazermos novas amizades, mantermos essas amizades, isso vai depender de nós também, né? Tempo, por vezes recursos também. E os relacionamentos são isso. Na verdade, é isso. Então, se somos pais que enchem o copo com água, que é o copo
os nossos filhos, se nós a enchemos da forma correta, claro, perfeita, não, a gente vai errar, porque a gente é ser humano, e ser humano erra, assim como as máquinas podem dar falha, elas podem errar, também nós vamos falhar, certo? Mas o importante é a gente observar sob essa perspectiva da água no copo, certo? Nunca devemos nos esquecer disso, que as novas amizades, elas vão implicar nisso, certo? E claro, nós devemos estar abertos a isso, né? Porque amizades, né, elas são aprendidas na infância. É na infância que eu vou ser sociável, vou aprender a ser sociável. É na infância que eu vou aprender a me relacionar com outra criança que é diferente de mim, a começar pelos aspectos físicos, emocionais, sociais. Então, a criança, ela vai aprender tudo isso, né, à medida com que ela é exposta a isso. Então, para se ter adultos emocionalmente saudáveis, né, é esse cuidado é na infância mesmo, é na infância. Então, há pessoas que podem dizer, não, mas eu sou uma pessoa sociável, eu sou comunicativo, eu sou extrovertido, né? Mas quando se depara com um desafio de se ter novas amizades, por vezes ela vai encontrar essas barreiras, né? Então, aí ela tem que procurar lá na infância, buscar isso lá na infância, que muitas das vezes ficou perdido, né? E se a experiência que esse adulto teve na infância foi que ela foi privada disso, dessa água, né, de ser uma pessoa mais sociável, mais comunicativa, se ela foi privada disso, na fase adulta ela vai ter dificuldades. Ela vai ter dificuldades com toda certeza. A não ser que há outros meios que vá fazer com que ela mude o pensamento. Por exemplo, pessoas que frequentam atividades na igreja, por exemplo, que frequente uma religião e ela tem atividades na igreja e então ela está ali socialmente envolvida, né, com as atividades e ali ela consegue abrir esse leque de possibilidades de estar amadurecendo nessa área, né? Agora, se essa pessoa já na fase adulta, ela não dá essa possibilidade, é o tipo de pessoa que às vezes, por vezes, ela fica alimentando a solidão, ou a depressão, ou uma pessoa que se isola mesmo, ela se isola de tudo e do mundo, e ela simplesmente ela acha que não se enquadra, não consegue ser adequada para determinada coisa. Com certeza isso vai ser muito, mas muito mais difícil, porque não há uma brecha para isso acontecer, né? Então, assim, nós estamos vivendo uma sociedade doente emocionalmente. Eu concordo com Augusto Cury, eu concordo, leio livros dele, e eu concordo sobre isso.
as pessoas mesmo, elas não se conhecerem, não ter esse autoconhecimento. Por que eu sou assim? Por que eu ajo assim? Por que que eu não consigo dar um passo adiante? Entende? Então isso é uma coisa para a gente pensar hoje, né? A gente pensar sobre isso, que nós podemos ser melhores, nós podemos adquirir conhecimento, até mesmo na velhice, porque não, né? Os vovôs e as vovós que podem estar assistindo aí, e aí eu não me refiro aos vovôs e vovós, pais e mães, ah, que adultos que deixaram a criança morrer, né? Adultos que não reconhecem mais a criança que existe nela. Isso é triste, muito triste, muito triste. Então, hoje eu não fiz a live, gravei esse vídeo, né? Porque eu sabia que esse é um assunto muito que exige muita reflexão. Então, eu tive que parar. Fui interrompida, claro, fui. Mas eu estou aqui. Então, para dizer para você, minha amiga, pense sobre isso, reflita sobre tudo isso. Não esqueça, jamais, que você está investindo em você. Também quando você está fazendo novas amizades. Você está dando um passo adiante. Eu estou amadurecendo, eu estou fazendo isso porque é saudável, né? A minha família, os meus filhos, eles aprendem com a maneira como eu me relaciono com as outras pessoas, como eu invisto nisso, como eu invisto nos relacionamentos. Então, nós somos reflexos dos nossos filhos, e se eles não veem isto em nós, consequentemente, eles serão até, por vezes, piores que nós, né? Que a nossa sociedade finalmente acorde para isso, entenda primeiro quão importante eles são, o valor deles, para então estar investindo em novas amizades, os filhos estar seguindo, né, os passos dos pais e experimentando essa saúde emocional, certo? Então, é isso. Esse pouco tempo como eu posso explicar? Esse tempo que eu tenho vivido isso, sabe, nos últimos 6 anos, 7 anos, né, eu diria, eu tenho abrido meu leque de possibilidades, sabe, porque sendo mãe em período integral, então eu acredito que isso me fez ver as pessoas, a vida, de uma forma que eu preciso me relacionar. Eu sou mãe, sim, mas eu também sou um ser que pensa, um ser que tem opiniões, uma mulher que sabe o seu próprio valor, né? Então, quando a gente... é como se fosse um tesouro que está lá escondido. Você leva um tempo para descobrir. Você cava, até que você descobre. E aí, finalmente, quando você descobriu, você fala, uau. Uau, valeu a pena cavar lá fundo, valeu a pena todo esse esforço, toda essa força, essa resiliência,
Então é isso que eu quero deixar essa reflexão para você, minha amiga mamãe, ou até um papai que possa estar me assistindo. Então essa é a minha reflexão que eu quero deixar para você, tá bom? Não esqueça que seus filhos estão de olho em você. Você é aquela pessoa que vai guiar eles por esse caminho de uma vida emocionalmente saudável, tá bom? Então não esqueçam disso. Primeiro, você é muito importante. Segundo, invista em amizades novas. E falar em amizades é interessante isso, né? A gente falou tanto de fazer novas amizades, mas algo que a gente não pode esquecer, né? Que por vezes na correria do dia a dia, você mamãe, você papai, você não conhece muito o seu filho como você deveria conhecer, né? Você ainda não teve com ele essa amizade que eu digo não é de coleguinha, amizade de amigo mesmo, aquela amizade que fala a verdade, né? Porque amar também é falar a verdade. Amar não é encobrir os erros, né? Há um provérbio na Bíblia que fala sobre isso, né? Que melhor são as feridas causadas pelo amigo do que os beijos do bajulador ou da bajuladora, né? Então, que a gente possa aprender isso, né? Sendo assim, eles vão estar sendo fortes para a vida, resilientes, né? E uma sociedade bem melhor. Então, esse é o desejo do meu coração, tá bom, mamães? Não se esqueçam, papai e mamãe, e mães, muitas das vezes eu tô falando aí para mães que são solteiras, né, que infelizmente por questões da vida, por escolhas próprias, não tem o pai como auxiliar na educação. Então, esse recado também é para você, tá bom? Que vocês fazem um mundo melhor, com toda certeza, eu não tenho dúvida disso, certo? Não se esqueçam disso, tá bom? Beijo no coração e fui!